A gente já é de uma geração, você estuda, arruma um trabalho e depois tu aposenta. A geração X começou a olhar para algumas outras coisas, mas ainda tinha essa história de ficar muito tempo na mesma empresa. A gente tem muita influência da onde a gente cresceu. Então, pro meu pai, funcionário público seria um bom negócio. Para minha mãe, ela tinha uma veia mais empreendedora. Não é que as coisas vão dando certo. Nós temos que tomar uma decisão, é meter as caras e pagar o preço. Hoje a maior parte das pessoas, 83%, 84% das pessoas, não gostam daquilo que fazem. Quase 70% dessas pessoas estão com algum tipo de síndrome, né? Com ansiedade, burnout, tudo. Só que se você voltar, o sistema educacional também não ajuda muito. Então, para você ir contra isso daí, é muito difícil. Porque se fizer uma reflexão, Everton, por que elas tomam as decisões de mudar? Ou é por amor ou é pela dor. Só que a maior parte é pela dor. 31 anos de idade, eu achei a minha missão de vida. Primeiro você toma uma decisão. A decisão tem que ser assim. Aí depois você coloca em ação e vai ajustando no caminho. Essa é a grande chave. Quais são as principais diferenças do profissional de agora com o do passado? Vem se falando muito disso nos últimos anos, né? As habilidades comportamentais, os soft skills. Mas também tem outras habilidades que não se falam muito. Por exemplo, as habilidades cognitivas. Um conceito que eu aprendi no Citibank. Eu sou dono da minha carreira, mesmo que eu trabalhe para alguém. Eu falo muito sobre inteligência emocional. Todos nós somos feitos de emoções. E as emoções, às vezes, afetam o comportamento e o comportamento afeta a sua vida. Acho que todo mundo ouviu falar aquele ditado. Se contrata pela parte técnica e demite pelo comportamento. Comunicação. Cara, comunicação é a chave. Fala pessoal, Everton Teixeira aqui, bem-vindo ao meu podcast. Esse podcast eu trago pessoas que têm destaque nas suas áreas e causam um impacto positivo na sociedade, na economia, através dos seus negócios e através do seu trabalho. Hoje eu estou com um convidado de peso aqui, o Alexandre Ferro. Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, né? Foi uma honra aí, né? O estar aqui e aceitar o convite, né? A gente até estava conversando um pouquinho antes aí, né? Deus vai juntando as pessoas e as pessoas trazem as oportunidades, né? Só essa questão de convidado de peso, né? A gente começa a morar aqui na praia, ganha um pouquinho, não tem essa. Mas eu entendi o recado, né? E estamos juntos aqui para contribuir. E parabéns pelo projeto aí, que eu acho que precisamos de mais iniciativas assim para a gente também deixar um legado, deixar uma marca, né? E espero contribuir com algumas boas histórias, apesar do pouco tempo aí que a gente se conhece, né? E parabéns aí pelo ambiente também, muito, muito bom, lugar abençoado. Muito obrigado, bem-vindo. E vou apresentar aqui direito, né, o Alexandre, ele mandou o currículo dele, mas na verdade ele deu uma resumida aqui, que eu vi depois, tem muito mais coisa, né? Ai. O Alexandre, ele é palestrante e mentor com 30 anos de experiência, em tecnologia também, mais de 20 anos de experiência, liderança, especialista em transformação digital, inovação e gestão de pessoas. Liderou projetos globais, impactando 5 continentes e inspira equipes com sua abordagem prática. Com formação em administração e tecnologia, é fluente em português, inglês e espanhol, mas não se preocupe, porque a entrevista aqui, o papo vai ser em português mesmo. E agora tem IA também, que pode ajudar bastante, né? É verdade. Eu queria que você começasse falando um pouco da sua trajetória, né? Como é que você... Legal. Como foi o início da sua carreira e como você chegou até onde está agora. Legal. Eu acho que até assim, quando eu escuto as pessoas falarem sobre a nossa trajetória, né? E aí passa um filme, né? Até também a gente conversando um pouco antes de começar ali, né? A idade assim, vai passando o tempo, nós vamos ficando experientes, né? Uhum. E aí eu brinco, né? Minha formação é na área de tecnologia. Eu brinco que a gente tem a nossa idade cronológica, né? Que é a idade do hardware, que eu tô com 52, e tem a idade do software, que a gente precisa estar atualizando e tem que cuidar, porque a máquina, por mais que você cuide, ela vai envelhecendo, né? Uhum. Então eu acho que eu tô com uns 35, 36 aí, porque a gente precisa estar aprendendo sempre, né, Everton? Uhum. Mas assim, para dar uma resumida aí, tu pode explorar alguns pontos, né? E até uma história interessante, né? Porque eu sou um cara nascido numa família de classe média baixa, do interior de São Paulo. Eu sou o mais velho de 3, eu tenho 2 irmãos, o do meio e a mais nova. E aquela vida que ainda tem em alguns lugares, né? Brincar na rua e tal. Então, enfim, aí quando eu tava ali em oitava série, nono ano, assim, e devido a um grande problema, que foi uma greve, o meu pai se desdobrou para colocar a gente numa escola particular. Uhum. Então eu era um cara de classe média, baixa, já indo para uma classe média, meu pai foi funcionário público, aí comecei a conviver um pouco aí com uma outra
outro tipo de pessoa, que são a galera da escola particular. Por sorte, muitos fizeram esse movimento, né? Porque 3 meses de greve. Eu conto um pouco isso, né? Porque a gente não sabe onde a nossa vida vai parar, mas a gente sempre tem um começo, né? E aí acabei fazendo lá sobreviver ali ao ensino médio e tudo mais. E naquele momento, né? Até um pouco do que eu gosto de partilhar, né? A gente se conheceu através do evento, né? Do Dia Mundial da Criatividade. E eu tenho falado muito sobre o perfil profissional desse século. E aí quando eu olho para a minha história, não tinha tanta informação, mas de alguma forma eu fui tateando. E uma das mudanças eu acho que foi essa, assim, eu queria ser jogador de futebol e tal. Meu pai queria que eu fosse funcionário público e minha mãe, naquele momento, quando eu estava para entrar na faculdade, ela tinha estudado só a 3ª série. Então eu tinha em casa alguém que sempre trabalhou meio que por conta, cuidou dos filhos, nunca tinha uma educação formal. E o meu pai, que estudou, fez faculdade, mas não atuou na área que ele se formou, mas entrou numa boa empresa lá. Então, geralmente, os pais querem o que é bom para eles e para os filhos. Eu gosto de dar esse destaque e tem um pouco a ver com o tema que a gente vai conversar. E aí, resumindo, cara, prestei 7 cursos diferentes, não tinha baita ideia do que eu ia fazer. E passei em 3, 2 fora da minha cidade, e aí não tinha condição de morar fora. E acabei entrando em tecnologia. E eu ainda tentei argumentar na época com meu pai de ser jogador. Eu até jogava bem futebol. E aí, não. Aí eu queria fazer educação física. Aí na época ele falou, não, educação física é pra vagabundo, né? Assim, não é... Foi mais ou menos essa palavra que ele usou. Resumindo, entrei fazer tecnologia sem muita perspectiva, né? Mas aí, o Everton, eu até gosto de ressaltar também, às vezes tem certos momentos da vida que às vezes não é do jeito que você quer, mas a gente precisa ser grato. Aí entrei a fazer faculdade de tecnologia, aí comecei ali, primeiros 6 meses, comecei a trabalhar no laboratório de informática, aí sobrevivi o primeiro ano, o segundo ano eu já pagava a faculdade com o meu trabalho ali, e terceiro ano, cara, eu já tinha uma certa noção, isso eu falando no início dos anos 90, né, eu que entrei na faculdade em 90, 91 e me formei em 93, 94. E no último ano, cara, eu conheci a minha atual esposa, eu sou casado aí há 26 anos, estou há 32 anos com a mesma mulher, né? Que se não fosse ela também eu não era metade do homem que eu sou. Tenho um filho de 23 e a Maria Eduarda de 13. E por isso que a gente tem que ser grato. Então lá eu treinei meio que como não quer nada. E ali eu conheci minha esposa. Ali eu amadureci como homem. Comecei a gerar as primeiras conexões. Tenho amigos dessa época. E tem uma história engraçada, cara, que eu não falava inglês. Sempre tive muita dificuldade. E eu fiz um ano de letras à noite. Então eu estudava faculdade de manhã, último ano. Trabalhava à tarde. E à noite eu fiz faculdade de letras, cara. Foi uma doideira aquele ano. Mas foi muitos aprendizados. Aí sobrevivi, me formei. Aí comecei a trabalhar ali, eu brinco, né? A gente que é de tecnologia, né? A gente tem algumas piadas internas, né? O hardware, software. E eu falo que eu sou ex-garoto de programa. Porque eu desenvolvia software para loja de peça, para banca de jornal. E dava aula já de informática, né? Tanto que em 94, meu primeiro ano de formado, eu abri minha primeira empresa. Chamava Cardápio e CIA. Porque eu tinha uma impressora jato de tinta, fazia cardápio para as lanchonetes, né? E também dava aula e tudo mais. Aí, então nessa primeira fase eu estava formado, eu já trabalhava assim. Eu lembro na época eu dava aula particular de informática. E inclusive, Everton, eu falava assim: aprenda informática no conforto do seu lar. Naquela época, não sei a galera que vai nos assistir aqui, né? Mas aqui na sala a gente tem a galera acima dos 40. Você fazia um cursinho de tecnologia numa escola, era os computadores tudo top, só que tu só tinha condição de comprar o computador parcelado lá no Paraguai. E aí aquela loucura toda. Então eu falava assim, aprenda só o que você vai usar. E aí durou alguns meses, só que eu não pagava minhas contas. Na época o meu irmão, que eu também sou grato, que ele trabalhava no banco, e ele me dava os tickets lá para eu sair com a minha irmã, com a minha namorada. E aí meu pai falou assim, não, cara, tu vai ter que resolver isso aí. Aí ele meio que me incentivou a fazer concurso. Aí começou, mudei para Londrina e fiquei quase 6 meses estudando para ser auditor. Foi o pior momento da minha vida, mas foi o melhor momento. Estudei 11 matérias do direito em 6 meses, conheci muita gente e meu pai não deixava eu trabalhar.
que eu tinha que focar no estudo. E ele queria o melhor para mim. Uhum. Morei numa pensão com o time, é uma loucura aquilo lá. E aí eu prestei o concurso, quase passei, mas eu tomei uma decisão, que a vida é feita de decisões, né, cara? E aí eu falei assim, se é para estudar, meu irmão, eu vou estudar na minha área. Aí entrou a segunda fase da minha carreira, né, que quando tu lê o resumo ali é muito bonito e tal. E aí eu falei, cara, vou para São Paulo. Porque na época, você que morou em São Paulo, ou era São Paulo, e você tinha alguns lugares, inclusive Curitiba. Mandei até na época era o Bamerindos, né? Cara, e quando eu vi assim, uma sigla que eu conhecia no anúncio de jornal, eu mandava o currículo, cara. E aí eu manjava de currículo porque eu tinha uma impressora jato de tinta, né? E tem uma história interessante que eu acho que tem a ver com o contexto aqui, né? Porque hoje as coisas estão muito fáceis para todo mundo. Inclusive fácil até demais, né? E eu me lembro que eu tinha que ir de domingo lá na rodoviária da minha cidade, porque não chegava o classificado de emprego, que tinha o Estadão e a Folha, versão da capital e a versão do interior. E aí eu ia tentar comprar o jornal, mas às vezes eu não conseguia, cara. E aí eu voltava no final da tarde, fuçava nos lixos, porque eu quase jogava o caderno de emprego fora, né? E aí eu pegava e mandava o currículo. Aí, cara, aí eu consegui na minha segunda ida a São Paulo. Inclusive a primeira eu fiquei lá no Carrão, né? Era um primo meu que mora lá, que eu fui fazer entrevista e tal. Aí entrei, comecei a minha carreira. Aí, resumindo um pouco, pra gente explorar um pouco mais, né? Pô, então comecei, assim, a trabalhar já desde o primeiro ano de faculdade, mas eu considero, assim, por isso que eu falo agora que eu tô em 2025, né? Então eu fui para São Paulo em 95, já trabalhava em 94, então 31 anos de carreira. E aí na minha carreira, resumindo bastante, depois a gente pode explorar um pouco mais, né? Eu tive 3 momentos. O primeiro de 95 a 2000, que foi aquele primeiro boom aí da microinformática, a chegada do Windows, o começo aí dos Internet Bank e tudo mais. Então eu trabalhei em Microsoft, Accenture, eu trabalhei na CPM, né, no Banco Bradesco, e sempre trabalhava durante o dia, Everton, e eu estudava, cara. Eu fiz 3 pós-graduação seguida, que depois virou os MBA, sempre fazia os cursos de informática. E até chegar o ano 2000, né, que teve lá o bug do milênio e tal, e eu trabalhava meio que por conta. Foi pouco tempo, eu fui funcionário, sempre fui meio que contratado, a gente chamava de terceiro, né, que é pessoa jurídica. E aí o mundo não acabou, e aí no início dos anos 2000 eu trabalhei num projeto muito interessante, que de alguma forma aquilo me ajudaria no futuro, né? Eu fiz o portal, trabalhei numa equipe, né, que construiu o portal lá do Pequenas Empresas Grandes Negócios, que depois foi vendido para a Globo. Então eu era um prestador de serviço, era uma produtora e tal. E ali, cara, eu já estava meio que empreendendo. Eu dava aula de informática, sempre fiz algumas coisas fora, né? Casei em 99, aí em 2000 a minha esposa deu uma pausa, foi para uma outra carreira, né? Ela é de TI também. Ela começou a estudar estética, cabelo, essas coisas. Aí a gente queria ir para o Canadá, não falava inglês ainda, uma doideira isso daí. E aí, cara, recebi um convite para fazer uma entrevista. E eu fui para ajudar um amigo. E aí fui lá fazer entrevista, e aí, rapaz, eu fui só para dispensar e adorei o projeto. Era um projeto de inovação, novos negócios, canais eletrônicos no Citibank. Ali entrou a minha segunda fase da minha carreira. Deixamos o Canadá para depois. Aí eu trabalhei 8 anos no Brasil, ali na Avenida, comecei na Avenida Paulista, né, ali em São Paulo, na área de tecnologia do Banco Citibank, né, que é um banco americano. Você estava no Brasil já há alguns anos. Cara, então tudo que aconteceu em tecnologia ligado ao setor bancário nessa década, eu estava envolvido. Caramba. Então, SPB, né, o Sistema de Pagamento Brasileiro, assinatura digital, e outra coisa, que outra dica, né, que além do network, a gente pode falar mais disso, cara, a questão da gente se colocar à disposição de alguma coisa. Eu era voluntário, cara, lá Voz dos Empregados, eu ia nos eventos lá, precisa de um voluntário para ser auditor da empresa tal, e eu sempre estava metido com essas coisas, né. Aí eu fiquei lá, 2001 nasceu meu filho, 2003 mudei para Jundiaí, fiquei viajando. Fiz mestrado no Mackenzie na época, né, de 2002 a 2004. E aí em 2007, então, meio de 2007, eu com a minha esposa, né, a gente conversando, a gente queria ir para uma cidade menor. Eu morava em Jundiaí, mas vivia ali em São Paulo. E aí ela tinha se envolvido num projeto ligado à área de bem-estar, qualidade de vida, que estava chegando no Brasil. Eu pensei, vamos aproveitar, e aí eu vou trabalhar por conta. Eu já dava consultoria na área de TI e gestão de pessoas e a parte comercial. E aí começamos a ver algumas
opções. Aí eu olhei Florianópolis, eu sempre tive um carinho por Santa Catarina. Uhum. Mas aí acabou, era muito longe, meu sogro estava doente na época, né, ali no... Aí pensamos em Londrina, acabei caindo em Maringá. E aí fiquei aí abri minha empresa de consultoria, né, que eu fechei agora faz 2 meses. Então começou meu trabalho, já pensando num plano B. Outra dica aqui, né, ligado ao tema, assim, sempre tem que ter um plano B, um plano C. E aí eu fiquei 1 ano viajando São Paulo, Maringá, trabalhava de final de semana e não consegui ser mandado embora. Pedi as contas, que eu não aguentava mais de saudade do meu filho e tal. E aí entrou a segunda, a terceira e última etapa ali da minha carreira, né? Antes de voltar os dias atuais. Aí 2 dias antes de eu sair, eu recebi um convite de um cara que eu tinha trabalhado junto, o Maurício, me convidando para trabalhar pro time dos Estados Unidos, cara. Eu já tinha feito de tudo naquela época. E esse convite só foi possível porque a gente chegou a trabalhar junto uma época e eu sempre fui um cara proativo, gostava de ajudar. E aí até a gente jogava bola junto, que eles vinham pro Brasil. E aí ele lembrou de mim quando surgiu uma oportunidade, cara. Por isso, fique atento às oportunidades, né? Porque elas passam só... Meu avô dizia, né, que a oportunidade é uma mulher careca com tucho de cabelo na frente. Você tem que passar a hora que ela vem. Depois que passa, e aí, cara, foi um convite muito inusitado, cara, e aí eu acabei aceitando esse convite, meio que pagando para ver. Aí, cara, começou a minha segunda etapa do trabalho lá no Citibank, tá, Everton? Onde eu aceitei só meio que para ter o que fazer, não arriscar muito a minha família e tudo mais. E ali eu fiquei 8 anos, cara. Trabalhei de 2008 a 2016. E aí trabalhando na área de canais eletrônicos, área de inovação. E eu trabalhava na época onde ele estava trocando papel pelo digital, né? Estradas. E aí a solução que eu trabalhava para a América Latina foi escolhida como uma solução global. A gente implantou aí praticamente no mundo inteiro, né? A gente chegou no pico lá, quase 20 milhões de usuários na época lá. Eu não lembro direito, eu lembro que foi muito. E aí viajei e tal, conheci muita gente em muitos lugares. E também descobri que gente é gente em todo lugar. E aí, concluindo a história, em 2016 o banco foi vendido. Né? Eu estava brincando com o Felipe, né? Quando eu cheguei aqui, conhecendo esse ambiente legal. Aí ele foi vendido. Eu tinha um plano de virar empreendedor novamente, que todo esse tempo fiquei no corporativo, mas sempre tive plano B, cara. Troquei a consultoria, eu sempre toquei em paralelo, eu dava alguns treinamentos, mentoria de alta performance e tomava a parte estratégica, porque eu não tinha muito tempo, né, cara? Tem uma época da minha vida lá que eu trabalhava, acompanhava, era o mundo todo, né, cara? Eu acordava de madrugada, mesmo com equipe, tudo, né? Aí saí do banco, tirei um período sabático, é outra coisa que eu falo muito pra molecada principalmente, e pra nós isso também, o long life learning, né? Da gente nunca parar de aprender. E aí, cara, eu fui para Califórnia, investi tempo, dinheiro, fui fazer o curso lá do Tony Robbins, fui conhecer as empresas. E aí em 2017, minha esposa achando que ia dar uma acalmada, aí eu montei um cowork. Então, aí montei um cowork que chamava Come Together, em homenagem aos Beats, que existe até hoje lá. E aí começou a minha carreira no empreendedorismo, então de 2016 para cá, virei empreendedor em tempo integral. Então comecei o cowork de 17, 18, 19 até 2020, tocava consultoria, e aí ela já foi para um outro patamar, aí tinha outros sócios e tal. E aí, um pouquinho antes início de 2020, final de 2019, início de 2020, a gente fez um reposicionamento para nova marca e tal. Aí veio a pandemia, que foi uma experiência, né, muito grandiosa. E aí eu chamei o Maurício, que foi o cara que foi meu chefe, para ser um conselheiro dentro da minha empresa. Que é outra coisa que eu valorizo muito, a figura do mentor, a figura do conselheiro. E aí ele gostou do que ele viu, ele entrou lá no board, e aí em 2021 ele me convidou para abrir a empresa lá nos Estados Unidos, que veio a se tornar aí, agora em junho a gente faz 4 anos lá, que é o Projeto Atlas, né, que é uma empresa que começou E aí eu voltei a trabalhar com ele num projeto que partiu do zero, então fiquei com a consultoria, né? Mas tinha vários consultores, tudo especialistas, né? Num modelo bem diferenciado de trabalho. Apoiava minha esposa nesse trabalho ligado a bem-estar, qualidade de vida, né? E aí, quando foi 2022, eu vendi as operações do cowork
e tá lá até hoje, e aí fui ajustando com a minha família, com o meu trabalho e tal, e aí de 22 para 23 eu fiz esse último movimento aí de ir trabalhar meio que por conta, como conselheiro, como advisor. Aí em 23 eu tive aqui em Santa Catarina com a startup, né? Comecei a fazer algumas palestras, alguns workshops por causa desse projeto, né, ligado à área da educação. Tive a chance de escrever meu primeiro livro colaborativo, né, muito além da sala de aula. Aí o ano passado eu fiz o último movimento, que foi que acabou me trazendo aqui a Santa Catarina, né? De 23 a 24 eu me posicionei como conselheiro mesmo de empresas de TI e inovação. Aí comecei a cuidar de algumas empresas, algumas startups e muito conectado ao ecossistema de inovação, inclusive de Santa Catarina, né? Uhum. E aí trouxe a jornada, vinha muito aqui Joinville, Florianópolis e tal, e de vez em quando eu entrava aqui para tomar um café com meu primo irmão, né, o Luciano, e a galera lá do Grupo W, né, Uhum. que eu já tinha atendido eles em 2021. E aí o ano passado surgiu um convite para ajudar o Grupo W a expandir, a crescer aqui na Praia Brava, né, onde Deus vai mexendo os pauzinhos. Aí na virada do ano trouxe minha esposa, ela viu aqui a cidade e aí a gente veio meio que no susto, assim, um projeto que Deus colocou para nossa família mesmo, né? E Deus é tão bom, Everton, que assim, o trabalho é fenomenal, cara, mas se você não tem as coisas organizadas dentro de casa. E aí agora eu tô no próximo capítulo da minha carreira, que a gente estava conversando, né? Então eu trabalho como conselheiro, né, como advisor na área, principalmente na área comercial, relacionamento aí do Grupo W, e também sou conselheiro ali de uma aceleradora de negócios e startups ali, que é a partir de Joinville, que estamos trazendo para cá. E agora estamos chegando no meio do ano, né? E essa viagem que eu vou hoje à noite, nos próximos dias, para, né, ajustar as velas aí para o próximo semestre, né? Tem aí o terceiro livro aí que eu escrevi. Gosto muito dessa parte da educação e tal, né? De estar aqui, por exemplo, partilhando essas histórias. Tem novidades vindo por aí, mas não sei exatamente o quê. Eu só sei que eu tô vivendo uma nova fase aqui. E toda a oportunidade que eu tenho de partilhar e de aprender também, né? A gente esteve junto lá no Dia Mundial da Criatividade, esses eventos de startup, eu acho que essa troca é muito importante, né, cara? Então, assim, como a gente tem 30 e poucos anos de experiência, fizemos muita coisa. Então, eu era um cara de tecnologia, mas nunca parei. Fui para a área comercial, trabalhei muitos anos com gestão. Então, a princípio, eu estou indo por esse caminho. E conselheiro, e eu queria entrar um pouco mais aí na educação. E de um jeito não tradicional, né? Que eu sou meio disruptivo, né? Buscar caminhos daí para deixar um legado, deixar uma marca, mas sempre priorizando aí Deus, família e trabalho. Então, esse é um resumão aí. São muitas histórias, são muitos casos, né? E por isso que eu gosto desse tema, é um dos principais temas que eu falo aí, pô, o que a gente precisa ter aí hoje para sobreviver no século XXI, né? Então, não dá para fazer tão curto assim, e a gente tá aqui para se conhecer um pouco mais, né? Então, e sempre que eu conto essa história, você lembra uma história ou outra aí, cara, e hoje, né, o Everton aí, o pessoal aqui entrou como parte da minha história aí, sempre é uma honra. E tô aqui bem animado aí para trabalhar bastante, que preguiça a gente não tem, né? Okay. Não, o que eu achei bem interessante é como as coisas foram acontecendo com você. Segundo suas próprias palavras, eu pagava para ver, tipo, tinha oportunidade, você estava preparado, claro. Sim. E aí, vou ver o que vai acontecer. E aí dava certo. Como que é isso assim? O pessoal geralmente pensa em carreira, em um negócio engessado. Não, você vai ser tal coisa e vai seguir até o fim. Mas hoje em dia não funciona mais assim, né? Já faz um tempo, né? Inclusive depois aí, eu até te mandei aí parte do material que a gente... que pode ajudar muita gente, né? Mas até para dar uma base para aquilo que você está falando, Everton, nós somos de uma geração aí, da geração X, eu acho, né? Pelo menos a galera que está na sala aqui, né? Eu e o Ale temos 52 de hardware, 36 de software, né? Você está com 43. Então a gente já é de uma geração, né? Que a gente pegou da geração X, né? Onde você vai, você trabalha, você estuda, arruma um trabalho, né? E depois tu aposenta e não sei o quê. A geração X começou a olhar para algumas outras coisas, mas ainda tinha essa história de ficar muito tempo na mesma empresa. Esse é o caminho que muita gente ia, né? Depois, se você pensar na sua história, começar a conversar, essa é uma história muito parecida. Só que a maior parte das pessoas se conforma ou não tem noção, ou nem sabe aquilo que tem de bom. Então, fazendo assim, vão se ajeitando e não sei o quê. Para poder até responder isso daí, até usando a minha própria história como exemplo, o Everton,
Entendeu? Eu sou filho, a gente tem muita influência da onde a gente cresceu. Então, pro meu pai, funcionário público seria um bom negócio. Uhum. A minha mãe, quando eu estava fazendo faculdade, ela entrou para fazer o supletivo. Depois eu estava fazendo já a pós-graduação. Ela entrou na faculdade, depois ela fez pós-graduação. Caramba. Para minha mãe, ela tinha uma veia mais empreendedor. E eu sempre brinco, né? Até quando eu dou palestra para os estudantes sobre carreira. Meu pai queria que eu fosse funcionário público, no meio dos anos 90 ali. A minha mãe queria que eu fosse, sabe o quê? Médico. E não é qualquer médico, não. Era ou cirurgião plástico ou dermatologista. Isso, cara, olha o que aconteceu aí, quem é cirurgião plástico e dermatologista aí que se formou no final dos anos 90, né? Uhum. Mas sendo específico no que você me perguntou, cara, não é que as coisas vão dando certo, cara. Nós temos que tomar uma decisão e pagar o preço. E esse preço não precisa ser negativo, cara. É meter as caras. Uhum. Então, um dado que eu posso trazer para você, tá no material que eu compartilhei contigo, né? Pesquisas mostram, né? O Instituto Gallup, que é global, hoje a maior parte das pessoas, 83%, 84% das pessoas, Everton, não gostam daquilo que fazem. Né? Principalmente pessoas acima aí de 30 anos, né? Que já tem uma certa carreira, porque essa pesquisa é para quem já trabalha um pouco. Mas por que isso? Outro dado importante, quase 70% dessas pessoas estão com algum tipo de síndrome, né? Com ansiedade, burnout e tudo mais. Só que se você voltar, o sistema educacional também não ajuda muito. Então, então para você ir contra isso daí, é muito difícil. E nos últimos anos, apesar de alguns avanços, né? Hoje você tem a informação, o conhecimento, ele está muito disponível. Hoje você aprende qualquer coisa na internet, ainda mais agora com a inteligência artificial, que está deixando a galera um pouco mais preguiçosa. E aí a galera vai se acostumando. Porque se fizer uma reflexão, Everton, as pessoas geralmente, por que elas tomam as decisões de mudar? Ou é por amor ou é pela dor. Só que a maior parte é pela dor. Então o cara perdeu o emprego, a empresa não existe mais, o cara, entendeu? Sendo que poucas pessoas acabam pensando muito na vida. Se eu perguntar para você hoje, Everton, mostra para mim o seu projeto de vida. Falei, cara, nem sei o que é isso. Não tenho, mas não está escrito. Então, por que eu estou mexendo um pouco com isso? Então, essa questão e até também para tirar um pouco aquela imagem de que, né, você usou as palavras que é isso mesmo, cara. Parece que as coisas vão se ajeitando. Uhum. Eu demorei, no começo, cara, não tinha talvez muita noção. O que eu queria, assim, era aprender. Eu queria experimentar coisas novas. Quando é mais novo, tu arrisca mais. Uhum. Mas mesmo mais velho, cara, nunca é tarde, velho, de você fazer novas escolhas. Olha você, cara, meteu as caras aí e abriu aí um podcast, cara, só que é a minoria. E isso vem aumentando. Então, assim, para fechar essa reflexão, eu acho isso muito importante, né? E até uma dica que a gente pode deixar para todo mundo. Não importa a idade que você tá. Olha, cara, para você, busca o autoconhecimento, olha aquilo que tu se identifica, cara, e se coloca. Aprende. Hoje aprender é muito fácil. Praticar já é outra coisa. Uhum. Então, o que aconteceu talvez na minha história, na história muita, só que eu demorei muito tempo. Aos 31 anos de idade, eu achei a minha missão de vida. Talvez você não precisa levar tanto tempo. E até hoje eu estou aprendendo. Então, você vai tomando as decisões. Então, primeiro você toma uma decisão. A decisão tem que ser assim. Aí depois você coloca em ação e vai ajustando no caminho. Essa é a grande chave. Entendeu? Só que você tem que ter o quê? Uma automotivação. Por que tu vai fazer isso? Então eu sou meio inconformado. Então eu acho que juntou uma série de coisas, mas eu fui me conhecendo com o passar do tempo. Uhum. Entendeu? E tô me conhecendo o tempo todo, e tirando os traumas do passado, deixando a culpa de lado, não colocando. A gente carrega muitas coisas da nossa família e tal. Então eu acho que esse movimento é importante. Por isso, de novo, vou usar como exemplo lá o evento que nós conhecemos um pouco, que é o Dia Mundial da Criatividade. Uhum. Cara, olha que evento legal. Só que poucas pessoas foram lá. Mas isso é do ser humano. Porque a maior parte está no efeito manada, a maior parte está no piloto automático. Então, eu sou meio inconformado com isso. E não tem sorte, meu irmão. Sorte é o seguinte: quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Eu acho que é se colocar à disposição e se permitir. Entendeu? Porque a gente tem muitas travas emocionais, alguns bloqueios aí e tudo mais, né? E, infelizmente, né, o mundo capitalista, o pensamento dele, em geral,
é da gente ter seguidores, né, cara? Não é de você criar uma. Por isso que eu gosto do empreendedorismo, por isso que eu gosto mesmo que tu empreenda fora do horário, empreenda um pouco dessa linha. Então, decide, coloca em ação, ajusta no caminho, que aí as coisas vão acontecendo, né? Uhum. Você pode fazer uma reflexão agora, e quem estiver nos assistindo aí, todos os momentos de ruptura, cara, você pode ver que tem um comportamento padrão. Teve uma situação que te levou, que ficou insustentável, muitas vezes pela dor, e aí tu vai, acabou de mudar. Várias histórias devem ter acontecido. Então, um pouco essa é a linha, né? E não tem, e não precisa ser tão difícil igual era antes. E hoje é muito mais tranquilo no sentido de buscar informação, assim, não se vê um pouco o futuro antes de acontecer. Só que, cara, decisão, velho, tá na sua mão. Uhum. Eu acho que esse é o grande ponto, cara. E sair da vala comum, mudar o ambiente, estar com as pessoas. Então, eu acho que foi dando certo, porque sempre dá certo. Mesmo quando dá errado, dá certo que tu aprendeu como não fazer. Se a gente começar a chorar aqui quantas histórias, isso é a vida, né, meu irmão? Por isso que eu gosto, quando eu tenho a oportunidade de contar a história, e eu nem acho que eu tenho uma grande história, mas sempre pode inspirar alguém. E eu gosto muito de partilhar com jovens, né? Ok, mas eu sempre, assim, pessoas da nossa faixa etária, né, dos 40 aos 50, aí, pô, muito bacana ser essa troca de experiência, né, algo a gente sempre aprende, né, então acho que é nessa linha aí, não sei se eu respondi, deu para dar um caminho aí, né, cara? Sim, sim. E a gente vai se identificando com muitas dessas histórias, né. E aí, falando da onde a gente se conheceu, que foi o Dia Mundial da Criatividade, sua palestra foi sobre o profissional do século XXI, né? Quais são as principais diferenças, né, do profissional de agora com o do passado? Entre aspas, né, passado. A primeira coisa é o seguinte, outro dia me perguntaram assim, né, pô, mas por que é o tema dessa palestra, né? Aí eu falei, não, rapaz, sabe o que é? Eu senti, eu precisava arrumar um assunto para não ficar mudando muito, né, cara? Como o século vai até 2099, mas assim, respondendo a sua pergunta, assim, pensando não só baseado na minha experiência, né, Everton, mas também um pouco do trabalho, assim, as próprias experiências profissionais que eu tive e também algumas pessoais, também pode me credenciar um pouco, assim, não só a teoria, mas também a prática. Uhum. Eu acho que a primeira reflexão, cara, envolve o seguinte, a gente está vivendo num mundo, assim, de muitas transformações, e principalmente impactado pela tecnologia, impactado pelo acesso muito fácil às informações, né? Pô, então a gente está vivendo realmente num mundo de mudanças que é desse século, né? Então começou ali final do século XX, início do século XXI, então a gente tem um momento de uma nova revolução, que é o avanço da revolução da informação, né? Você começa lá, a era pré-agrícola, industrial, pós-industrial, informação, tecnologia, e agora a gente está vivendo isso daí. A segundo ponto, né, que até está que eu trago, né, dentro do conteúdo da palestra, assim, tem muitas gerações convivendo ao mesmo tempo. Então você tem desde os baby boomers, os nascidos pós-guerra, aí você tem a geração X, que somos nós, depois tem a geração Y, depois tem a geração Z, né, que agora tá... e ainda tem agora os nativos digitais, ou crianças índias, que são a galera que nasceram aí de 2010 para cá. É o caso, por exemplo, da minha filha, que nasceu em 2011, por aí vai. A sua filha tem que idade, a sua? Tá com 7. Nasceu em 2017. Já é também as crianças, cara. Mas, Alexandre, o que você está dizendo isso? Então, pô, a expectativa de vida, ela é maior. E hoje toda essa galera tem que conviver, e toda essa galera compra, toda essa galera vende e tal. Então, a hora que você coloca tudo num lugar... e outra coisa, uma mudança muito grande de mentalidade. Que antes a gente vivia muito na escassez, hoje a gente vive na abundância, né? E assim, cara, e aí, como é que eu me posiciono em tudo isso? Então, assim, o mundo evolui muito rápido, a tecnologia transformou as nossas vidas. Hoje você tem, cara, a curva de aprendizado, assim, eu estava escutando eu acho que hoje, não sei se era um podcast, alguma coisa, que eu sempre tento, né, faço o meu devocional, mas eu sempre gosto de escutar algumas coisas, né, apesar de gostar um pouco de ler ainda, né, que nem todo mundo gosta de ler. Aí ele trouxe uma informação que eu pelo menos não me recordo, né, que tem a ver exatamente com o que você está falando, que a gente fala das competências. O que o ser humano produziu? Não, cara, eu vi isso aí. Sabe onde estava isso, cara? Era um texto dentro da Bíblia lá que eu estava rezando com a minha esposa hoje. É uma Bíblia já tem um tempo. De 1930 até o final dos anos 80, quando a Bíblia foi escrita, essa Bíblia que eu estava lendo, né, que era uma nota dentro ali, era uma Bíblia de estudo, né? Uhum. A gente produziu muito mais conhecimento que durante todo o resto.
caramba, e aí, tudo evoluindo. E eu, como é que eu me posiciono nisso? Aí que eu faço o gancho, né? Cara, o ser humano, ele é único. Só que nós não acompanhamos essa evolução, porque o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma não foram feitas para funcionar nessa velocidade, cara. E aí que eu trago um pouco, cara, não dá tempo nem de pensar, cara. E aí a gente que já viveu um pouquinho mais, cara, pô, eu peguei um pouquinho ali eu me lembro do meu pai chegando em casa, ele vinha para almoçar, a gente vinha para jantar, hoje é uma raridade isso daí. Aí quando eu comecei a minha jornada, cara, pera, mas será que tudo isso é normal? Então isso gera uma confusão muito grande. Aí trazendo agora para, né, dando um contexto para responder algumas questões, aí eu ajudar um pouco pelo menos, né? Então o que eu falo quando me perguntam sobre isso? Então tem sim muitas habilidades técnicas que continuam sendo muito importantes. Porque senão, um mecânico, o cara que faz o pão, etc, etc. Mas vem crescendo muito, vem se falando muito disso nos últimos anos, né? As habilidades comportamentais, os soft skills. Mas também tem outras habilidades que não se falam muito. Por exemplo, as habilidades cognitivas. Né? Tem gente que nem sabe o que é. Não sabe o que é habilidade cognitiva, né? E desde criança você já desenvolve essas habilidades. Então o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui, que é uma resposta um pouco mais ampla, depois eu vou entrar em algumas habilidades específicas, tá? Cara, hoje o lado técnico é muito importante, então até para você ver se você leva jeito. Quando eu falo lado técnico, não é só o cara de manusear um equipamento, que nem eu sou meio um zero à esquerda com ferramenta, eu dou pro gasto, eu velho. Também. Meu, ainda mais assim, né? Depois eu até deixar um recado aqui pro meu irmão lá, porque quando meu irmão morava perto de mim, ele é bom com essas paradas aí. Eu faço o básico para manter o casamento, né? E às vezes quando eu me meto fazer alguma coisa, e agora que eu mudei, então, imagina, mas não é todo mundo que tem essas habilidades. Mas é uma habilidade técnica de você se escrever, de você comunicar, uma série de coisas. E eu fui condicionado a aprender uma série de coisas que não era natural para mim. Eu aprendi a planilha, planejamento, programação, algoritmo. Eu demorei tempo para saber que aquilo não era natural para mim, mas eu aprendi. Então as habilidades continuam sendo importantes. A dica que eu dou é o seguinte: tenta achar algumas coisas que meio que tu leva um pouco de jeito para fazer. Não é fazer o que gosta, você faz o que precisa primeiro para depois fazer o que você gosta. Só que a parte comportamental, a parte de soft skill, o nome que você quiser, cara, essa sempre vai ser o mais importante. O que aconteceu nesses últimos... Aí é uma das diferenças, cara, e hoje se fala mais sobre isso, principalmente do final dos anos 80, anos 90 para cá. Muita coisa que existia já dentro das universidades, por exemplo, você pega lá a ciência comportamental, a psicologia comportamental, são ciências, são recentes, menos de 100 anos. Até os anos 60, os anos 70, todo esse conhecimento estava dentro das universidades. Na era da pós-evolução industrial, quando começou ali a sair da indústria para o serviço, o êxodo do rural para as grandes cidades, começou todo esse movimento, tanto se você, não sei se você estudou na faculdade, ouviu falar de um cara que chama Michael Porter, que Sim. forças, fraquezas, ameaças, oportunidade. Tudo isso funcionou muito para as empresas. Aí quando chegou anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, eles aplicavam isso para as pessoas. Inclusive, isso foi muita gente não fala disso, tá, cara? Foi um dos grandes gatilhos, cara, de criar a galera estressada, os workaholics, porque eles pegavam o Everton e mapavam quais são as forças, quais são as fraquezas, ameaça e oportunidade. Então, eu tratava a pessoa, o ser humano, como empresa. Então eu tenho que minimizar as ameaças, aproveitar as oportunidades, potencializar as forças e eu preciso zerar as minhas fraquezas, que fraquezas são coisas suas. Então se fez isso durante muito tempo. Todos os grandes programas de recursos humanos na época, anos 80, anos 90, até início dos anos 2000, era focado nisso. São pontos a melhorar, que tem no Citibank que eu trabalhei. Hoje eu posso falar isso sem problemas. Eles são muito bons de treinar as pessoas. Você não podia ter fraqueza. Só que às vezes certas habilidades que você precisa aprender não é natural para você. E fora, aí juntou isso, movimento, crescimento, tecnologia, mulher chegando no mercado de trabalho, aumento da competitividade. E aí, como é que eu me destaco em tudo isso? Aí teve um grande ponto, tá, Everton? Não é todo lugar que tu vai escutar isso aí, e eu vivi para ver. Cara, passou um tempo, eles começaram a entender o seguinte, cara, o ser humano é diferente de empresa. Não é um
Cara, aí isso é recente, cara. Tem vários estudos, você pega o Tom Peters, por exemplo, que é um autor que escreveu sobre isso daí, você pega o próprio Brian Tracy, né? Tem vários que escreveram. Hoje o Simon Sinek, né, que escreveu. Cara, tem essa galera aí, mas teve uma virada de chave ali no início dos anos 2000. Pensou, opa, peraí. Nem todo, assim, não é só o técnico, não é só isso, não é só, o ser humano, ele tem outras coisas, não dá para todo mundo tratar da mesma forma. Igual assim, pro martelo tudo é prego, né? Mais ou menos isso. Então começou a ser aceito, começou com as grandes multinacionais, trazendo um pouco daquela expertise do Oriente para o Ocidente, porque e também tem um pouco da força capitalista, né? Porque eu não quero que o Alexandre, que é meu funcionário, comece a se conhecer muito, né? Se desenvolver muito, que ele vai querer virar meu concorrente. Mesmo com tudo isso, cara, não deu para segurar. Então isso caiu. Então você pega, você começa a estudar no final dos anos 90, início dos anos 2000, começou a chegar, ter acesso a essas questões, programas de desenvolvimento e tal, e depois isso foi se consolidando. E aí, finalizando para responder a sua pergunta e dar alguns insights. O comportamento, ele é mais importante que o técnico, mas o técnico ele é importante também. E aí quando eu falo das principais habilidades, né, até tá no material que eu coloquei para você, você tem lá negociação, a própria inteligência, lidar com as emoções, lidar com as pessoas, a parte de comercial, venda, brand, tem uma série de habilidades e que é ligado até ao próprio atitude empreendedora. A mudança que eu queria ressaltar aqui são dois últimos pontos, cara. O primeiro, assim, um conceito que eu aprendi no Citibank. Eu sou dono da minha carreira, mesmo que eu trabalhe para alguém. Então você nunca pode esperar que a empresa faça. É o conceito autogestão de carreira. E o segundo, eu falo muito sobre inteligência emocional. Porque, cara, todos nós somos feitos de emoções, e as emoções, às vezes, afetam o comportamento, e o comportamento afeta a sua vida. Acho que todo mundo ouviu falar aquele ditado assim: se contrata pela parte técnica e demite pelo comportamento. E nos últimos 15 anos, 20 anos que seja, por exemplo, nos últimos 10, né, cara? E mesmo antes da pandemia, né, cara? Nesse mundo VUCA, mundo bunny, né? Tudo que tá acontecendo agora aí, a nossa geração Z, a gente tá criando uma geração muito inteligente, com muito tempo, com muita disponibilidade, mas às vezes não tá valorizando tudo que tem. Isso vem se perdendo um pouquinho, assim, mas peraí, a hora que eu espremo tudo, o que é importante? Importante são valores, princípios, parte da educação que precisa vir dentro de casa. E hoje tem muita gente chegando na escola, muito complicado. Aí chega no mercado de trabalho, muito complicado. Assim, pô, mas se você fosse espremer, qual é a dica? Né? Então, primeiro eu expliquei um pouco as diferenças, que a coisa é mais abrangente. Só que a hora que você espremer, é muito simples, cara. Princípios e valores. E aí, pô, então investe em você, conhecer quais são suas habilidades naturais, quais são suas habilidades adaptadas. Hoje tem N ferramentas para isso daí. E eu dou um destaque para algumas, para a gente sair com alguma coisa prática aí que pode ajudar. Então, por exemplo, você ter atitude empreendedora, mesmo que você trabalhe para alguém. Fazer mais do que é pedido, ser proativo, tudo está ligado a ser um empreendedor. Ter até um espírito de liderança, que hoje você é liderado, amanhã você está... Comunicação. Cara, comunicação é a chave. Se tem dentro do seu estilo. Se você é um cara mais tímido e tudo mais, você pode ser comunicativo dentro do seu estilo. Que hoje também com marketing, com um monte de coisa, com PNL, com gatilho, cara, hoje é meio perigoso isso, comunicação. Vendas. Cara, não importa, tu tem que aprender a vender. Se você é empregado, você tem que aprender a se vender os seus serviços. Se você é empreendedor, cara, tu tem que aprender a vender. A parte de branding, por exemplo, sua marca pessoal, tu precisa ter noção disso daí também. Networking. Cara, networking é uma das coisas que eu mais replicar. Hoje, mais de 85% dos negócios acontece através do network. E você pode aprender a fazer dentro do seu estilo. Né? Lembrando algumas aqui e outra, até eu penso, mas e tecnologia? A gente não. A tecnologia é uma realidade, você tem que usar com sabedoria. Né? E a última coisa, cara, que tem a ver, não é uma habilidade específica, cara, mas é uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, mas no fim acaba sendo uma competência, né, cara? É a capacidade de aprender sempre. Eu acho que não é o Porter que fala disso, né? Que ele fala assim, você desaprende,
aprende, desaprende, aprende de novo. Que é hoje tá popularizando agora o Long Life Learning, né? Mas assim, eu chamo assim, postura de aprendiz, cara. Eu acho que aí, só dando um nome aos bois, mas não, né, para você que está assistindo a gente, para você que vai consumir esse material e para nós que estamos aqui, né, não tem uma receita do bolo única, né? Valores, princípios, busca você se conhecer, porque após os 30 anos tu já amadureceu, então já não tem muito para... E aí você se conhecendo é 70% do caminho. Aí tu usar empatia, conversar com os outros e tudo mais, e não parar de aprender, e aprender a teoria e prática. É igual aqui, tu não tá num projeto novo, não mudou de cidade, não é todo mundo. Então eu acho que esse é um conjunto de coisas, e toda vez que você for aprender algo novo, pega a teoria, mas já coloca em prática. Né? Aprende rápido, erra rápido, conserta rápido. Entendeu? E outra dica final, cara, assim, que, de novo, eu não acho que é uma competência, tem a ver um pouco com o network, cara, de você também você verificar, assim, essa postura de aprendiz, assim, quais os ambientes que você está frequentando, cara. Porque do jeito que a gente está hoje, mano, então, independente da sua criação, não importa de onde tu foi criado, cara. Se você estiver nos ambientes corretos, então, principalmente no ambiente onde você vai ser desafiado, isso é algo que faz muita diferença. E de vez em quando mudar é bom, cara. Nós não somos árvores, né, pra ficar no mesmo lugar, cara. Tá aí, tu não saiu lá de São Paulo, acabei de... O pessoal acha que eu sou maluco, né, cara? Miga. Por isso que eu falo, eu sou fruto das experiências, cara. E eu trabalho muitos anos com mentoria, com aconselhamento, né? Dentro das empresas, fora das empresas, né? Ajudei muito lá dentro do trabalho da minha esposa, treinei milhares de pessoas lá. E lidei com gente no mundo inteiro, cara. O ser humano, a base, ele é única, cara. Então eu acho que deu pra dar um overview aí. E depois, na hora que você colocar lá no seu canal, pode dar as referências lá, inclusive os materiais lá, cara. Material que mais tem, mas tem que pôr em prática, né, cara? Sim, vai ficar tudo no link, né? Depois que terminar a gravação aqui, vai tudo pro link aí abaixo, né? Na verdade, aí abaixo do vídeo aí. Você vai encontrar todos os links, né, do que foi conversado aqui e dos contatos do Alexandre também. Uma coisa que eu posso ceder depois para você só me lembra, né, cara? Aí a gente gera lá, a galera que quiser, que eu trabalho com essa parte de autoconhecimento há muitos anos, né? E hoje dentro das plataformas que eu atuo, tem uma pesquisa lá que tu responde e tu conhece quais são as suas principais habilidades empreendedoras. E aí fica lá pro pessoal, entendeu? E é se mexer, cara. Entendeu? Que quieto a gente não chega muito longe, não. Então ouviu, né, pessoal? Terminando de assistir o vídeo aqui, preenche lá o formulário e aí vocês vão ter a resposta um pouco mais clara do seu perfil empreendedor. Né? Aí uma coisa que eu queria te perguntar, o pessoal da nossa idade, assim, um pouco mais velho, tem uma postura às vezes um pouco crítica demais com o pessoal mais novo, geração Z, e assim, eles são muito mole, não sei, porque é fácil a gente ver os defeitos das outras pessoas, né? Quais são os pontos fortes do pessoal dessa geração, né? E quais são os pontos que eles realmente precisam melhorar? A geração Z ou a nossa geração? Porque cara, você tocou num ponto bem interessante, cara. Eu gravei esses tempos atrás lá na minha faculdade, aí os alunos têm lá o estúdio e tal, e aí era todos os jovenzinhos lá, né? E aí fui falar um pouco desse tema, mais pro jovem, né? E aí abriram para fazer umas perguntas. Eles tinham preparado algumas perguntas, né? E aí a mocinha fez uma pergunta. Exatamente isso, ela fez se colocando no papel da geração Z. Pô, eu vou procurar emprego, aí o cara quer... Vou procurar meu primeiro emprego, só que exige um monte de coisa, mas eu tô para aprender, sabe? Mas assim, eu acho que você trouxe um excelente ponto, tá, Everton? Respondendo assim, tentar ser o mais direto possível, né? Usando um pouco da nossa, né? A galera da nossa idade e os mais jovens. Eu acho que o primeiro ponto, assim, é uma realidade esse conflito de gerações. Mas esse conflito, ele pode ser útil, tá? Aí eu vou trazer um ponto que eu não sei como é que foi sua criação, cara. Antigamente, o que a gente costumava fazer geralmente de domingo? Almoçar lá com o vô, com a avó, reunir aquela galera. Então você tinha aquela troca entre a galera mais experiente e a galera mais nova. E isso forjou muitos de nós naquela época. E isso, cara, nos últimos anos isso se perdeu. Então essa
essa troca de experiência entre uma geração mais nova e uma geração mais velha, ela sempre teve mais dentro do seio familiar, e isso foi jogado para a escola, para o mercado. Eu acho que esse é um grande ponto que eu queria trazer aqui, que nem todo mundo repara. E essa geração Z, que é a galera aí abaixo de 25 anos, ele é fruto de uma geração que foi essa geração da transição. Homem e mulher no mercado de trabalho, né, para poder sustentar a família, concorda? Uhum. E muito dessas crianças cresceram em ambientes assim, educação, amigo, tal, às vezes na mão de empregado. Eu não estou generalizando, só estou dando um pouco de contexto aqui, nada é escrito na pedra. Uhum. Então é uma geração que também às vezes não teve tanta e teve acesso muito fácil, porque eu sou pai de 2, um de 23 e uma de 13. Uma das coisas que eu tive que aprendi com o meu primeiro filho é o conceito de tempo de qualidade. Que mesmo com pouco tempo, cara, a gente tem que ser presente na vida. Por que eu estou falando isso? Parte dessa geração não teve muito essas questões. Pô, trocou o tempo pelo dar as coisas, criar com as outras. Porque é pai e mãe que cria, meu irmão. Cara, pode brigar comigo, eu não tô falando que eu sou o pai perfeito, cara, mas a gente batalha para isso. Então, parte disso é a resposta para grande parte daquilo que você me fez, cara. Então, essa galera que tá aí cresceu num ambiente um pouco mais, referências não tão fortes igual a gente teve. Segundo, tem acesso muito fácil a muita coisa e fica na superficialidade. Uhum. Falando no ponto negativo, isso pode ser negativo ou positivo. E terceiro, essa geração não teve ainda muitas dificuldades a serem enfrentadas, né? Não, rejeição, tanto que nunca se teve, hoje não se fala muito nisso, né? Se você pesquisar um pouquinho, depressão, problema com droga, cara, tudo isso é fuga, meu irmão. Então teve um pouco, então eu acho que algumas dessas características, eu não estou colocando culpa no pai, estou dizendo assim, então a consequência do comportamento dele, da atitude, vem disso daí. O segundo ponto que influenciou, cara, assim, hoje, como tem muito acesso a muita coisa, então, cara, imagina aprender um moleque de 16, 17, de 15 anos, dentro de uma sala de aula, e a gente pode aprender de diversas formas, só que às vezes tu não quer controlar, cara. Controlar. Aí o que geralmente acontece? Enfia um monte de atividade nessa molecada, então não tem tempo nem de respirar. Então, a hora que ele chega nessa fase aí acima dos, que é a galera que sai ali e a faculdade, então nem se fala, né, meu irmão? Menos de 10% da galera que está estudando algo que ele escolheu, por exemplo, porque a maior parte não tem noção, meu irmão. Uhum. Eu dei uma palestra recentemente aqui, eu não sei, pode falar o nome da universidade? Pode. Eu fui convidado ali, sempre que me chamam eu vou. Eu fui ali na Uniavan, o professor André teve a Semana da Informática, fui falar lá para os alunos de 5 cursos, cara. Aí eu faço sempre uma pergunta no começo. Quem aqui estuda daquilo que sempre sonhou? Cara, menos de 3% da sala ergueu a mão. Cara. Então, quando tu entra na faculdade, que é onde está essa geração, o cara tá ali meio que, vai pelo dinheiro, vai pela conveniência, vai pelo... Cara, então assim, não é defendendo a molecada. Uhum. Cara, talvez sobra pouca coisa para esses caras fazerem. Então, por que eu estou colocando isso? Então, essa falta assim, de postura e de atitude é um pouquinho de casa, muita facilidade, tem muito acesso a muita coisa e às vezes esse conhecimento fica muito no superficial. Então, quando o cara fala assim da nossa geração, pô, o cara não quer trabalhar, o cara é preguiçoso. Cara, primeiro é o jeito que eles aprenderam. Só que às vezes, se pegar o cara certo, um lugar certo e tiver um ambiente e um bom líder, esses caras aprendem muito rápido, eles são autodidata. Cara, minha filha aprendeu, estava fazendo lá, falar alemão no aplicativo, aprendeu a desenhar no YouTube, cara. Então eles têm algumas habilidades muito interessantes que podem ser utilizadas. Só que eles não trabalham só pela grana, não trabalham... Cara, ele tem que estar ali motivado. Então eu acho que tem muito mais positivo do que negativo, entendeu? E aí a nossa geração que eu acho que é o grande reflexão, porque a gente também quer criticar, às vezes reclama, mas talvez não quer fazer a nossa parte. Aí temos que, peraí, antes de eu falar do outro, deixa eu olhar para mim primeiro. Primeiro tem que botar em contexto essa diferença. Eu fui criado num jeito, segundo, cada um tem uma forma de aprender, cada um tem uma forma de interagir. Terceiro, vamos pegar um exemplo real. Pô, vou contratar um moleque. Cara, eu adoro contratar essa molecada.
Só que eu ajudo ele a se achar primeiro. Eu trabalhei com ele 16, 17, 18 anos. Só que assim, será que a nossa geração também, porque a gente começa a ficar meio ranzinza, começa a ficar muito exigente, e parte dessa nossa rejeição, entre aspas, é porque a gente não tem a mesma capacidade de aprender, de mudar. E às vezes, aí é uma coisa mais profunda, tá? Mas às vezes também inconscientemente, o Everton, muitos de nós não vai ter uma segunda chance, que ele lembra, a gente se projeta no outro. Cara, o cara tá jogando a vida fora. Eu canso de falar com meus amigos, né? Tem filhos dessa geração. E às vezes você vê seu filho que tem um alto potencial e não tá aproveitando, ele fica... E aí mexe um pouquinho com tudo isso. Então, assim, eu acho que tem prós e contras. É mais prós do que contra. Uhum. Eu acho que a nossa geração que precisa também olhar de uma outra perspectiva, tanto em termos de convivência, tipo de aprendizado, e de virar, cara, às vezes uma referência para um jovem. Por isso que eu gosto dessas misturas, né? Que nem a gente estava lá no dia da criatividade, você vai no evento de startup, mesmo lá que nem o dia que eu fui na faculdade lá, cara, apesar de ter a maior parte mais jovem, tinha os professores e sempre tem uma meia dúzia que tá ali para aprender, né, cara? Uhum. Porque tem a maturidade que nós temos que ele não tem, entendeu? Então eu vejo, é uma perspectiva um pouco diferente, eu vejo coisas positivas, só que assim, quanto mais velho é mais difícil de mudar. Uhum. E aí vai para a nossa geração. Agora nós estamos aqui, né? Passamos dos 40, outros projetos, e temos que influenciar eles a ter mais empatia, ter um pouco mais de paciência. E não vamos polemizar muito aí, porque às vezes a galera também, principalmente quem contrata, tem muita gente que quer arrancar o couro da molecada. Eu também não acho justo, cara. Eu não acho justo isso daí, ok? O nosso papo muito bacana, assim, acabou passando rápido demais. Faltou bastante coisa para perguntar, né? Mas já fica o convite para o próximo. Vamos explorando aos poucos, não tem problema. Eu queria que você falasse aí, desse uma mensagem, né, para Tá. todos nós sobre um resumo sobre o profissional do século XXI, né? E falasse um pouco da onde o pessoal pode te encontrar na internet. Eu acho que saindo pra gente meio que encerrar esse ciclo, e com certeza a gente pode fazer aí outras chamadas. Podemos até depois combinar com os nossos amigos aqui de fazer uma coisa um pouco mais frequente e tudo mais, né? Porque é muito bacana e falar daquilo que tu gosta, falar daquilo que tu tem paixão, né? Sim. Mas assim, talvez para fechar um pouco a nossa conversa de hoje, o Everton, que eu falo assim, cara, qual que é o profissional ideal do século XXI? Na verdade, ele assim, não tem é o ideal para aquilo que você decide fazer. Então, a dica que eu dou é para a pessoa. Porque as empresas estão aí, mas a empresa é feita de pessoas, é CPF, não é CNPJ. Então, o roteiro que eu dou, apesar de não ter uma receita de bolo, tem um roteiro. Então, primeiro ponto, para você se posicionar no que está acontecendo. Primeiro ponto, e para mim é o passo mais importante, cara, é você olhar para você de uma forma como você nunca olhou. Alexandre, o que você quer dizer com isso, cara? Às vezes você planeja uma viagem de final de semana, tu planeja um jantar, só que você não planeja a sua vida. Então, dedica tempo a se conhecer profundamente. Quais são suas habilidades, quais são seus pontos fortes. Faz uma reflexão assim, onde você está, primeiro ponto. E se conheça. Hoje tem N formas de fazer isso, né? Segundo, olha para frente. Assim, o que eu gostaria, né, de estar envolvido? E tenta evitar as armadilhas. Não é porque tu gosta de comer num restaurante que você precisa ser dono de um restaurante. Não é porque você gosta de andar de carro que tu vai ter uma oficina. Então comece a identificar profissionalmente falando lugares, características, ambientes que você se sente mais confortável. E a hora que tu identificou ali, não sei direito o que eu quero, mas tu começa com aquilo que tu não quer. E aí depois você começa a olhar, como é que é a vida do cara, do trabalho, o cara que vai empreender, mas você tem que olhar para frente. E também você tem que planejar um pouco. Terceiro, busca ajuda. Busca ajuda. Busca ajuda não só nos conteúdos online, busca ajuda em podcast, busca ajuda nos livros, e sempre vai ter alguém que pode te apoiar, e às vezes sem pagar nada. Tu vai num evento de network, tu vai fazer um curso gratuito, etc. E se precisar, você pode contratar, mas não precisa. E quarto, não desista nunca, que eu falo. Porque às vezes você começa nesse trajeto e você para.
E a grande mensagem final, cara, que tá aí, eu sempre gosto de deixar esse roteiro, e depois você me lembra lá, eu até posso passar eu tenho um artigo que eu escrevi uns anos atrás, de uma página, e ele tem essas 6 etapas. Por que eu falo que não desistir nunca? Porque a vida é um caminho. E a gente fica, às vezes, muito focado em coisas que você acha que você quer, e a maturidade traz isso pra gente. E eu falo sempre assim, Everton, pra gente encerrar, que o processo, né, a viagem, ela é muito mais importante, cara, do que o destino final. Porque no final das contas, não é o que você tem, cara. É o que você é. É o quem eu sou, o que eu fiz, qual que é o legado. E hoje, infelizmente, a gente é muito medido por aquilo que a gente tem e a gente precisa ter as coisas. Ter as coisas. Então eu falo assim, gente, foca no caminho, não foca no destino final. Porque às vezes a jornada, ela é muito mais gratificante do que às vezes o destino final, né? E então esse seriam algumas dicas aí para a galera aí. E você acha o seu caminho com certeza aí. Espero ter contribuído aí inicialmente. E eu sempre gosto de deixar um presente, deixar algo, né? Por isso que quando você for organizar, e aí tu deixa tudo preparado lá, sem custo, sem nada. Cara, depois é consequência, né? E depois os contatos estão lá, não tem, né? Eu tenho lá o e-mail, eu uso muito o LinkedIn, mas eu sou meio old generation, assim, eu sou bem disponível, o pessoal pode me chamar ali no WhatsApp, né? E aí eu acredito, não sei quando que a gente vai colocar isso no ar, né? Aí a gente deixa lá os contatos, e até talvez já tenha o site, os presentes, tudo mais, e a gente tá por aí, né? E porque online a gente consegue atingir, e quem for aqui da região nossa, é só chamar para um café que a gente aparece aí, tá bom? E tô sempre à disposição, e Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida do pessoal que tá assistindo a gente aí, porque a gente tá aqui por um propósito, cara. Estamos de passagem, né? Então eu sempre uso aquela passagem lá acho que tá em Eclesiastes, né? Assim, se você já salvou uma vida, valeu a pena ter nascido. E salvar uma vida não é salvar alguém do afogamento, cara. É quando você deixa uma semente que aquilo lá já fez a diferença. E aí já valeu a pena ter nascido, né, cara? Então, para mim, é um desses momentos que a gente teve aqui. Sou muito grato pela sua vida, sua família aí. Com certeza vai ser muito bem sucedido. Pode contar sempre comigo aí, tá bom? Alexandre, muito obrigado por hoje. Nossa, aprendi muita coisa aqui. Acredito que todo mundo que assistiu até o final aprendeu também bastante coisa. Já fica o convite para o próximo. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que vai se beneficiar também desse vídeo. E te vejo na próxima. Não esquece que os links todos vão estar aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima.